Boa tarde, seja bem-vindo ao Sim e Não ao Talvez. Connosco a Patrícia Machado, a Francisco Brito e a Luís Pardal. Ora, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Vamos já para o primeiro tema de hoje. Ora, o primeiro tema, a Câmara Municipal de Évora deu início a um novo modelo de articulação institucional com as juntas de freguesia do concelho. Ora, começo já pela Patrícia. Patrícia, boa tarde. Que benefícios é que esta articulação pode oferecer às juntas de freguesia? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de debate e à Ana Machado. Eu acho que tudo o que sirva para permitir colaboração entre os vários níveis de intervenção local é sempre positivo, portanto foi sempre isso que se procurou fazer, naturalmente com posicionamentos diferentes ao longo do tempo. Mas penso que tudo o que possa ser intervencionado nesse sentido é importante. Agora, conhece-se pouco, não é? Portanto, sabemos que tem havido reuniões, que há umas missões anunciadas, transferências não se conhece, mas há questões que pelo menos já se identificou, diria assim, como preocupantes, porque uma coisa é o plano de intenções, outra coisa é aquilo que depois se vai traduzindo dessas intenções. Por exemplo, esta questão da construção dos centros de saúde em freguesias rurais, e até, portanto, abrangidos pelo PRR, portanto, já foi dito que não se vai avançar, por exemplo, com o de Macedo. Temos que ver relativamente à boa-fé como é que está, portanto, que são projetos que estão inseridos no PRR, portanto, nós o que se conhece é que tudo o que são projetos com maturidade, os prazos podem ser prolongados, portanto isto cheira mesmo a desculpa de quem não quer fazer. Está bem que não estão referenciados o que é que significa essa maturidade, mas o que cabe a uma Câmara Municipal, naturalmente, aliás, como ficou preparado na anterior gestão, é criar as condições dentro daquilo que a lei prevê para poder avançar, mesmo que tenha que ser com ajuste direto, aliás, como se assistiu à questão dos celeiros da EPAC, quando o concurso ficou deserto. E, portanto, esperemos que destas intenções saiam, de facto, caminhos que permita a colaboração, aliás, como houve em muitos momentos da nossa história recente, a colaboração porque estamos a falar depois, uma coisa é intenções, outra coisa é o pacote financeiro, o que é que isso significa, o que é que estamos a falar, sabendo que estão referenciadas questões desde obras, as questões de higiene, portanto, e outras. Também são diferentes entre as rurais e as urbanas, portanto, também são realidades diferentes, mas, portanto, primeiro é necessário conhecer. Certamente o Luís e o Francisco conhecerão melhor, tiveram, penso eu, nessas reuniões, mas daquilo que é conhecido, pronto, ainda não há muito que se possa dizer já que há um caminho certo neste ou naquele sentido. Vamos ver se isto é uma antecâmara de alguma coisa que virá, de facto, traduzida em transferência de competências efetiva, ou se é só ainda um conjunto de intenções. Francisco, como a Patrícia dizia há pouco, portanto, Francisco Brito e Luís Pardal estiveram presentes nesta reunião, visto serem presidentes de junta. O que é que se pode saber mais sobre esta reunião? Em que consistiu? Ou, em termos práticos, o que é que esta reunião quer dizer? Muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde à Ana Machado e boa tarde também para os nossos ouvintes. Bem, de facto, devo destacar já à partida que há aqui alguma coisa que pelo menos é diferente ou pelo menos há aqui duas matérias que são diferentes em relação àquilo que foi a gestão anterior da Câmara. Uma é que, enfim, há uma proposta de reuniões regulares e que esperemos que avance e que resulte. No anterior mandato, os presidentes de junta pediram muito isto e não foi nada fácil, apesar de ter havido algumas reuniões, mas ao longo de 4 anos foram muito poucas e estes podem ser canais importantes de diálogo e de conseguir também alcançar aqui compromissos maiores e que naturalmente terão um resultado positivo para as populações.
E outra matéria tem a ver com o facto de uma reunião de trabalho ser notícia. Enfim, eu acho que é bom haver transparência, mas se a Câmara Municipal de Évora, se esta gestão socialista da Câmara vai fazer notícia a cada reunião que faz, bem, enfim, então mais vale criar canais de comunicação social próprios, porque será necessário certamente. Isto, claro, com alguma ironia, porque eu acho que é muito mais importante ver resultados desta metodologia do que propriamente criar um grande alarido de que a metodologia tenha sido proposta. Enfim, o que foi proposto foi criar reuniões temáticas sobre obras municipais e higiene pública, e depois uma outra missão sobre ambiente, mobilidade, educação e intervenção social, que tem logo aqui uma proposta de que os chefes de serviço, portanto, os chefes de divisão estejam presentes. Eu acho que isso é positivo, haver esse diálogo direto com quem conhece as dificuldades da Câmara, com quem conhece toda essa realidade e que também precisa de conhecer qual é que é a visão que os presidentes de junta têm dela, porque muitas vezes há matérias que nos chegam e que nós percebemos que não chegam à Câmara. Nos últimos 4 anos percebi isto várias vezes. Haviam serviços aos quais não chegavam as matérias que nós reportávamos formalmente à Câmara Municipal. E estas reuniões podem mitigar essa matéria. Mas, por outro lado, tem aqui também uma questão que pode ser um problema. Aquilo que foi proposto é que dessas presenças pode ou não estar o vereador com os pelouros que são tratados. E eu acho que é positivo se estiver. Se não estiver, eu acho que pode ser um problema, porque a Câmara não deixa de ser um órgão autónomo em relação às juntas de freguesia e precisa sempre da gestão política. Nós, presidentes de junta, poderemos apresentar estratégias, poderemos apresentar propostas, poderemos apresentar problemas, mas as questões não são só técnicas, também são políticas. E se não houver um decisor político presente, as questões acabam por não avançar, ou seja, existe o arrastar de sempre. E isso é uma questão, uma nota que deixo e até para reflexão, e espero sinceramente que nas reuniões possa sempre estar presente quem tem o pelouro, porque é preciso também essa parte política. E a verdade é que há aqui também esta questão daquilo que são as ambições das freguesias, aquilo que as freguesias consideram que pode melhorar a sua resposta em relação à população, portanto, das matérias que são do interesse das freguesias e que tem a ver também com a transferência de competências. Estas reuniões podem ser um caminho para alcançar essa transferência de competências, no fundo, fazer uma transição suave entre os serviços da Câmara e as juntas de freguesia, mas também podem ser um obstáculo, porque isto depois depende, a transferência de competências é uma questão técnica, mas acima de tudo política, depende da vontade política de quem gera a Câmara Municipal, se quer ou não passar as competências para as juntas de freguesia. Eu lembro que no programa do Partido Socialista foi admitido e foi comprometido esta questão. Portanto, há uma proposta de transferência de competências para as juntas de freguesia, principalmente no que toca à limpeza do espaço público. Eu creio que também se comprometeram com a gestão dos espaços verdes. A limpeza sei que consta. E a verdade é que ter reuniões com os serviços é positivo para que se conheça em detalhe, portanto, todas as dificuldades e que se possa construir uma transição profícua, portanto, uma transição robusta ao nível do seu planeamento e do seu redesenho, porque é preciso redesenhar este tipo de serviços do ponto de vista operacional, mas se a postura for de ter reuniões para apresentar problemas e os serviços simplesmente responderem com aquilo que são as dificuldades e a falta de recursos que têm habitualmente, eu acho que dificilmente chegaremos a algum lado e creio que ao fim de 2 ou 3 reuniões estamos todos completamente esgotados em termos de assunto, porque por um lado temos as evidências dos problemas que existem e toda a gente também os sente, e por outro lado temos serviços que simplesmente não têm recursos e dentro daquilo que é a organização que têm neste momento e que foi mantida desde a gestão da CDU, portanto, esta gestão socialista manteve essa estrutura e essa organização e que continua exatamente com a mesma realidade, com os mesmos problemas e que naturalmente os presidentes de junta percebem e compreendem e por isso é que sugerem uma organização diferente. Por isso eu creio que a base desta proposta é mesmo uma base política e por isso também deve haver aqui uma presença política para que realmente se possa chegar a algum resultado.
Luís Pardal, boa tarde. Que benefícios oferecem estas reuniões regulares entre as juntas de freguesia e serviços municipais? Olá, Viva, muito boa tarde. Boa tarde aos meus colegas de painel. A Machado, portanto, não é? Agora estava aqui a pensar nos dois nomes, e aos nossos, Ana Machado e aos nossos ouvintes. Eu acredito sinceramente que este passo é muito positivo. E ela fez notícia por ela própria, não que tenha havido uma grande propaganda por parte do Executivo Municipal, simplesmente houve a partilha num canal institucional da Câmara, dando nota que ocorreu a primeira reunião institucional entre os presidentes de junta e o Executivo Camarário e foi proposto um novo modelo de articulação. A seguir, os órgãos de comunicação social, inclusive a ADN FM, pegou neste assunto porque, enfim, de alguma forma se encarou que tem interesse público e por algum motivo não é que tenha havido uma grande máquina propagandista da Câmara Municipal. Mas este assunto de facto é importante porque aquilo que, não querendo falar muito passado, mas no fundo temos um histórico, não podemos ignorar. Nós chegámos a ter anos em que os presidentes de junta e o Executivo Camarário reuniu 2 vezes. Não é? Quer dizer, e isto ficou sempre muito aquém, sobretudo quando estamos a falar de cenários, seja o do anterior mandato em Évora, seja noutros municípios, quando há um executivo camarário que está, ou que não tem maioria, tende a agir perante isso, não é? E portanto, e mesmo que tivesse a maioria, o princípio é a colaboração institucional. As juntas de freguesia e as câmaras municipais são ambas autarquias e portanto devem de encontrar métodos e soluções que permita e que promova a cooperação institucional, que procure encontrar respostas para os problemas. Naturalmente que também ninguém acredita que a partir destas reuniões vamos resolver todos os problemas da cidade e que estas reuniões são a bala de prata de resolver todos os problemas. Não serão, com certeza. Talvez vamos sair e os presidentes de junta vão sair de algumas reuniões frustrados, mas isso faz parte daquilo que é a dinâmica da gestão pública, que muitas vezes até se costuma dizer que o tempo dos homens não é o tempo das instituições, mas precisamos de encontrar métodos e, portanto, mais uma vez, acredito que este é um método para melhorar esta colaboração institucional. E depois há um calendário que já foi falado, o que é uma nota muito positiva. Nós sabemos que quando agendamos reuniões para um ano inteiro, às vezes há imprevistos. Eu julgo que, daquilo que sei, daquela nota que poderá estar o vereador do Pelour presente, é no sentido em que, reconhecendo de uma forma muito simples que pode haver algum contratempo e poderá não estar presente. Mas o princípio subjacente é essa a minha expectativa enquanto cidadão, para tentar despir aqui um papel que é um pouco difícil, mas é a minha expectativa enquanto cidadão, é que esteja sempre presente alguém do Executivo Camarário. É preciso, este método procura mesmo isto, compatibilizar aquilo que é a intervenção política, fundamental, mas depois vai buscar esta componente técnica que é ela também muito importante. E aqui termos a presença dos chefes de departamento, dos chefes de divisão, é muito positivo, porque é também, do ponto de vista técnico, que muitas vezes encontramos soluções. E é um afirmar de um compromisso para encontrar a solução em conjunto. Os eleitos e quem está, digamos, a chefiar departamentos. E, portanto, eu acredito que isto promove uma otimização de recursos, por um lado, e mantém uma agenda frequente. Há uma grande dificuldade que é como é que e eu imagino isto, como é que se desenvolve um método reconhecendo todas as dificuldades, não é? São 12 juntas de freguesia, são muitas realidades diferentes, os eleitos na Câmara Municipal estão sempre... Nós sabemos como é que estas coisas funcionam, estão sempre sujeitos, em muitas circunstâncias, à agenda do dia-a-dia e da dificuldade de gerir a agenda do dia-a-dia. Portanto, é difícil quase que assegurar todos os meses 12 reuniões individuais com todos os presidentes de junta. Quer dizer, isto é difícil. E então este método tem aqui uma situação que me parece interessante, que é
participa na reunião a junta de freguesia que entender que tem alguma matéria para tratar naquela missão temática. Por hipótese, vamos supor que a junta de freguesia A tem um assunto para tratar no âmbito de obras municipais ou uma proposta de alteração de trânsito. Se eu não tiver uma proposta de alteração de trânsito ou algum aspecto a falar sobre esta matéria, eu não vou àquela reunião. Posso ir, naturalmente, não é? Mas a lógica é: eu vou àquela reunião para falar sobre um determinado assunto, dentro destas áreas, não é? E depois há toda uma orgânica que eu acho que é preciso definir-se, acho que é preciso discutir quem está envolvido no processo, que é, quer dizer, não pode ir para lá um presidente de junta falar 1 hora, senão assim a reunião torna-se impraticável, são 12 horas. Portanto, há todo um aspecto de ordem organizacional para estas reuniões, que é importante ser falada entre as pessoas que estão envolvidas e sobretudo, a partir daí, irmos melhorando. Também foi falado na reunião, até para partilhar isto, que acho que é importante, que é, se entender que este método não é o ideal, como disse, não há uma bala de prata, ajusta-se, mas do ponto de vista político é uma nota muito positiva, esta abertura, esta envolvência desde o princípio, e naturalmente que há expectativa, porque há muitos cidadãos que não compreendem as competências da Câmara e as competências da Junta, e que a Junta, não é, quer dizer, faz a manutenção da papeleira, não é, do equipamento, mas a troca do saco da papeleira é a Câmara Municipal. Portanto, há coisas, pronto, enfim, tem o seu sentido, mas são difíceis de compreender e podem ser discutidas. E então eu acredito que toda esta dinâmica que aqui se está a criar, ainda há outra missão temática que é do âmbito mais estratégico, não é? Que é dentro daquilo que é os contratos interadministrativos, autotransferência de competências, uma relação institucional mais abrangente. Portanto, tem lugar outra missão temática para esta matéria. E, portanto, há a expectativa, como estava a dizer, de haver transferência de competências. Para isso exige o quê? Exige diálogo, exige negociação, e estes fóruns é mais uma variável aqui nesta engrenagem toda para melhorar, que há muito aspecto que precisa de ser melhorado, e é uma nota positiva. Estamos a falar de 28 reuniões por ano, o que me parece interessante, sendo que, enfim, as reuniões são importantes, mas depois precisamos de concretizar na prática. Patrícia, do pouco que se sabe, como há pouco referiu, que zonas do concelho é que podem beneficiar mais com estas reuniões? As rurais ou as urbanas? Bem, eu queria aqui sublinhar 2 ou 3 questões também daquilo que já aqui se falou. Por um lado, existem já competências nas juntas de freguesia que podem e devem ser discutidas e melhorado todo o caminho, lá está, que permita uma melhor resposta às populações do concelho. Elas são diferenciadas também entre rurais e urbanas, portanto, enquanto as rurais têm um conjunto de competências, até ligado quer à questão das suas características, dos seus territórios, da possibilidade a partir dos meios que têm e daquilo que é necessário responder, as urbanas já numa outra dimensão. E, portanto, eu acho que há aqui aspectos que é normal, não é? Fazer-se disto, portanto, uma parte de propaganda política, naturalmente. Outra coisa é procurar dar a ideia que não há, ou que nunca houve, ou que agora é que se está a iniciar colaboração ou uma nova visão de cooperação institucional. A Câmara tem, há muito tempo, um gabinete de apoio às freguesias. Existem, no mínimo, portanto, daquilo que são reuniões ordinárias, portanto, 5 assembleias municipais, onde democraticamente e bem, portanto, estão todos os presidentes de junta, em que o seu papel não pode deixar de ser, naturalmente, levar aquilo que são questões, ver respondidas, o questionamento natural, e há depois toda a relação, como também aqui já se sublinhou, natural entre Câmara Municipal e juntas de freguesia, ou seja,
a colaboração e a ligação entre os vários órgãos. Naturalmente, depois há aspectos políticos que devem diferenciar, desde logo porque há certamente visões diferentes em função das gestões de cada um desses órgãos autárquicos. Portanto, eu queria sublinhar aqui a questão de facto de colaboração, porque esse deve ser o primado daquilo que guia quem está na gestão dos órgãos municipais, independentemente de quem gera o quê, em termos de forças políticas. É bom recordar que houve diversos momentos em que juntas, por exemplo, nas áreas urbanas, em que é mais natural haver aqui uma maior dificuldade, como dizia o Luís, de se perceber o que é a competência da Câmara e a competência da Junta, porque estamos a falar de um território que mais facilmente se confunde se estivermos em São Sebastião, ou Samanço, ou na Graça, tem várias matérias, e que houve momentos em que a colaboração, ou seja, a Câmara acabava por assumir e fazer em negociação questões que eram de competências de juntas, e as juntas muitas das vezes colaboravam em aspectos que, pela identificação do que faziam da resposta a problemas da população, em articulação com a Câmara, acabavam também por se aí meter. É bom recordar, falámos disso na altura da preparação das autárquicas, por exemplo, a Junta de Freguesia da Malagueira teve 4 anos, no último mandato, com uma máquina de higiene que tinha adquirido no anterior mandato, parada, em estaleiro, portanto, que era um equipamento que dava resposta, ou poderia ajudar, não resolvia tudo, aliás, estamos a falar de um território enorme, não é? Costumo dizer que é o segundo concelho do distrito, portanto, um território enorme, não respondia a tudo, mas aí está um elemento de colaboração que foi feito entre 2019 e 21, 17 e 21, obrigado, portanto, e que ajudou a contribuir num momento em que teve a funcionar, e em que depois houve uma opção de gestão, naquele caso da Junta de Freguesia do PS, em que deixou parado. Outro elemento é que estas reuniões, naturalmente, por si só, podem ser muito importantes, mas depois depende daquilo que se queira efetivamente resolver. Há pouco eu estava a dar aqui o exemplo, que naturalmente nem é competência da Câmara, é bom lembrar, nem das juntas de freguesia, a questão dos centros de saúde. Mas foi um elemento que foi importante no quadro de negociação institucional, havendo essa possibilidade, havendo possibilidade de financiamento, haver freguesias rurais no concelho de Évora que poderiam ter um novo centro de saúde. Ora, se já estamos a chegar e dizer, por desculpa, eu não posso entender de outra forma, de quem não quer resolver, porque o concurso ficou deserto, porque o PRR acaba em maio ou em junho, portanto, isto é de quem não está a tirar a toalha ao chão. E, portanto, há todas as condições e mecanismos preparados para que aqui, neste caso a Câmara Municipal, não sendo, digamos assim, o responsável primeiro da construção dos centros de saúde, porque isso deve ser o Governo, mas há financiamento possível. Ele está enquadrado no PRR e há mecanismos que foram deixados pela anterior gestão que permitem, se o concurso fica deserto, como dei o exemplo, há pouco aconteceu isso com os celeiros, avançar dentro daquilo que o quadro legal naturalmente permite. Até porque o PRR, como disse, pode ser prolongado o prazo naquilo que são considerados projetos com maturidade. É verdade, não se sabe muito bem o que é isso da maturidade, mas a Câmara tem toda a obrigação de deixar as questões preparadas para quando isso se percebeu o que é da maturidade, não houver essa desculpa para perder o financiamento. E, portanto, estou aqui a dar exemplos. Podem haver as reuniões que existirem, mas para aquelas populações faz falta ali aquele centro de saúde. É uma resposta que é necessária e, portanto, que haja a colaboração necessária, os meios necessários, as medidas e os mecanismos que tenham que ser criados para que, efetivamente, se procure dar resposta aos problemas e às diferentes realidades que cada freguesia encerra, e que, naturalmente, o diálogo é sempre muito importante e que se deve privilegiar, mas em torno do quê, para quê e com quem. E, portanto, a colaboração é sempre muito bem-vinda, mas acho que mais do que anúncios, o que precisamos de ver é o que é o efeito, efetivamente, disto e como é que isso vai traduzir em efetiva colaboração e não mais uma procura de retirada de dividendos políticos, tanto que possam ouvir. Mas eu não queria não queria já estar a colocar que isto não, até porque nem tem elementos, e o primado é sempre importante da colaboração. Aliás, acho que isso aconteceu em diversos momentos, mas acho que ainda é muito pouco
e é muito cedo para vermos já, ou podermos dar-lhe já um carimbo de um aspecto que se vai traduzir em elementos positivos, porque do que vem, em termos concretos que se avança, olha, isto já não vai ser possível fazer, isto não, porque acho que tem vindo mais, sem conhecer a fundo, elementos de recuo em algumas matérias do que propriamente de avanço, mas vamos aguardar. Francisco, já se falou aqui da transferência de competências. O que é que impede a Câmara Municipal de Évora de transferir competências para as juntas de freguesia? É dinheiro, equipamentos, o que é? Acima de tudo, vontade política para fazer essa transferência e também explicar aqui aos nossos ouvintes para que percebam porque é que tem que ser a Câmara Municipal a despoltar esse processo. A Câmara Municipal é que tem neste momento as competências, portanto tem as pessoas, tem as máquinas e sabe exatamente quanto é que custa estas competências. Por exemplo, se nós falarmos da limpeza do espaço público, a Câmara Municipal sabe exatamente quanto é que isto custa em recursos humanos, em desgaste de equipamento, tudo. Portanto, tem todos esses dados. E por isso pode despoltar este processo não só porque legalmente o tem de fazer, mas porque é quem consegue fazer esse estudo de viabilidade económica. A lei prevê que quando existe uma transferência de competências para uma freguesia não deve haver um maior encargo financeiro. Ou seja, a gestão pela junta de freguesia não deve ficar mais cara do que a gestão pela Câmara Municipal. Isto é um princípio base para que a transferência ocorra. E por isso parte logo de um estudo económico em relação àquilo que é o custo de cada uma destas tarefas. E por isso é que a Câmara tem que despoltar esse processo, depois formalmente vai a reunião de Câmara, vai a reunião da Assembleia Municipal e nas juntas de freguesia também tem que fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento. E eu creio que a base disto tudo, para além destas questões formais, é mesmo a vontade política de as executar. No passado, aquilo que me parece que existiu foi que a gestão anterior da Câmara sentiu que, de certa forma, ao perder estas competências, perdia poder de ação no espaço público. E, na realidade, enfim, podia perder algum. Mas eu pergunto, será que a limpeza do espaço público não é mais eficaz se for feita pelas juntas de freguesia, que estão junto das pessoas, é onde as pessoas geralmente vão primeiro, quando têm algum problema, quando têm alguma queixa, quando tem alguma sugestão? Será que as juntas de freguesia não conseguem operacionalizar melhor esta competência? Em oposição a outras que naturalmente que serão mais viáveis na Câmara Municipal, nomeadamente a recolha do lixo da forma como nós a conhecemos, em que é praticamente impossível para uma junta de freguesia poder ter uma ação logística ao nível do que a recolha do lixo, dos contentores do lixo obriga. E aí conseguimos maximizar se a resposta for ao nível do Conselho. Mas a verdade é que num anterior executivo de Câmara muitas vezes se propôs que esta transferência de competências ao nível da limpeza urbana e da gestão de espaços verdes acontecesse. Há outras que a lei também prevê, e é importante dizer que a lei é de 2019 e obriga as câmaras municipais a passarem um conjunto de competências para as juntas de freguesia. Isto também na senda daquela que é a descentralização do poder central para o poder local, e como nós sabemos, as câmaras municipais receberam um grande conjunto de competências que eram da administração central, ao nível da saúde, ao nível da ação social, ao nível da educação, e que passaram a gerir diretamente. E por isso tiveram aqui um aumento da sua responsabilidade. E, por consequência, faz sentido que as juntas de freguesia também absorvam um aumento da responsabilidade que as câmaras municipais têm. O objetivo do Estado, com a descentralização, é que ela se inicia no poder central, mas não termina nos órgãos dos municípios. Ela vai às juntas de freguesia e, na minha opinião, ela tem que ir além disso. Portanto, nós temos a seguir uma outra fase, que é a participação direta dos moradores, aqueles que estão organizados em associações de moradores e que eu acredito que podem também participar neste processo. Eu acredito até que é a chave
para nós conseguirmos apaziguar, de certa forma, esta relação que as pessoas têm com a vida política. Porque a política está no nosso dia-a-dia, está na nossa vida. E muita gente não entende isso. E muita gente não entende sequer o trabalho que dá e a responsabilidade que é gerir uma cidade. Eu acho que convocarmos os moradores para algumas tarefas é importante. Isso já acontece em alguns casos no país. Há associações de moradores que são responsáveis por gerir espaços que são espaços públicos e que ficam com a sua tutela e que o fazem bem e que fazem com eficácia e ajudam os órgãos das autarquias, sejam elas municípios ou freguesias. Isto pode acontecer nesta senda, mas para isso é preciso haver vontade política, é preciso haver uma Câmara Municipal que quer mesmo negociar. Isto é muito importante, porque internamente tem que disputar processos que poderiam ser diretos se a Câmara Municipal tivesse organizada dessa forma e saber exatamente a todo momento quanto é que custa a limpeza urbana no centro histórico, quanto é que custa a limpeza urbana no Bacelo e Senhora da Saúde. Tanto quanto sabemos, isto neste momento não é uma realidade, portanto a Câmara Municipal não tem esses dados, precisa de fazer esse estudo e é importante que ele aconteça. Portanto, é uma primeira parte deste processo negocial. E claro que as juntas de freguesia conhecerem em profundidade os serviços e as suas dificuldades também é outro caminho. Mas isso minimamente as juntas de freguesia vão conhecendo, porque estão no território, vão falando diretamente com os serviços. Isso já acontecia antes, não num canal promovido pela ação política, mas por aquilo que eram as obrigações dos trabalhos e da cooperação institucional. Portanto, haviam essas conversas não regulares, mas quando tinham que acontecer, algumas delas até aconteceram menos do que tinham que acontecer, mas enfim, foi a realidade que nos foi permitida. E a verdade é que se houver uma vontade negocial efetiva, acredito mesmo que as pessoas também vão ficar melhor servidas com esta transferência de competências. Agora vamos ver se estas reuniões vão ter mesmo esse fim. Portanto, eu espero mesmo, e pegando aqui também um bocadinho naquilo que foi já referido, que tem a ver com esta saturação das reuniões e da sua operacionalidade, que tem precisamente, há aqui uma lógica de eficácia das próprias reuniões. Se estas reuniões forem para que cada Presidente de Junta apresente as dificuldades do seu território e que não haja uma resposta efetiva do outro lado e um interesse em criar soluções diferentes, as reuniões, no fundo, não dão em nada. Agora, se do outro lado, e concretamente da Câmara, houver vontade de mudar procedimentos, estas reuniões podem ser profícuas. Por isso eu espero, sinceramente, que daqui a pouco tempo possamos sim ter uma notícia de que existem resultados efetivos destas reuniões e particularmente da transferência de competências da Câmara Municipal para as freguesias. Luís, para fecharmos aqui este tema, o Francisco falou aqui na falta de vontade política. Concorda com a falta de vontade política quando nos estamos a referir à transferência de competências? Não, só para esclarecer, eu julgo que até o Francisco não disse que há falta de vontade política deste executivo. Eu disse que houve, eu estava a falar do passado. No fundo, para existir transferência de competências, tem de haver vontade política até de ambas as partes, no fundo, não é? Mas parte bastante da Câmara Municipal, desta ou de outra qualquer, porque de facto aquilo que nós assistimos temos muitos exemplos de câmaras municipais e de outros concelhos, até aqui vizinhos, e que transferiram competências para as juntas de freguesia, até urbanas, e vimos ao longo destes anos todos o Executivo da Câmara Municipal a não acompanhar essa visão. Portanto, isto era uma questão de visão. Aliás, até durante a campanha achei muito interessante porque o João Oliveira nunca falou de transferência de competências para as juntas de freguesia. E achei isso muito interessante porque no fundo era um sinal, julgo eu, de que não havia vontade também desta candidatura em transformar a gestão do Concelho de Évora para estas... Estive atento a esta particularidade. Estiveste atento. Ele nunca falou nisto. E achei isso interessante. Achei isso interessante. O que aconteceu, entretanto, portanto, foi sufragado, agora estou com esperança e com convicção de que essas transferências de competências vão acontecer, vão demorar algum tempo,
Para as pessoas terem ideia, isto é daquelas coisas para que, enfim, que é o que é. Nós temos, por exemplo, as juntas de freguesia fazem manutenção de bancos, manutenção de mobiliário urbano. Um exemplo, manutenção de bancos. Ora, eu julgo que nós temos que discutir o modelo da fórmula, não é? Que a Câmara Municipal, portanto, transfere uma verba para as juntas de freguesia. Ora, a última discussão que houve sobre esta fórmula foi em 2020. E que isso depois resultou numa atualização um pouco diferente, para além da taxa de inflação, houve uma atualização daquilo que eram as verbas. E agora vamos colocar este cenário. Por hipótese, se nós agora quisermos, nós, as instituições, as autarquias, quiserem discutir isto, nós teríamos até junho para reportar à DGAL, junho de 2026, para reportar à DGAL, para entrar em vigor só em 2027. Portanto, se chegasse a um entendimento, reporta-se à DGAL até junho de 2026, só para entrar em vigor em 2027. Quer dizer, isto são determinados procedimentos administrativos, jurídicos, não é? As chamadas burocracias, não é? Neste caso, eu entendo que passa muito por aí, que é o reflexo do tempo que demora para fazer alterações e fazer mudanças. Isto é no âmbito do autotransferência de recursos e nos contratos interadministrativos. Precisam de ser discutidos também. Agora, deixar aqui outra nota, que é sobre as freguesias urbanas e rurais, e aquelas que podem ficar mais beneficiadas ou mais prejudicadas. Eu diria que é o seguinte, politicamente é incorreto haver uma diferenciação, não é? É claro, temos que reconhecer as particularidades de cada uma, mas eu acredito que seja incorreto nós estarmos a dividir de uma forma absolutamente linear. Agora vamos reunir com as freguesias rurais, não é? E agora vamos reunir com as freguesias urbanas, não é? Ou as freguesias urbanas são maiores, vamos reunir de 15 em 15 dias e as rurais de 1 em 1 mês. Portanto, isto é só para ilustrar a dificuldade que na minha opinião, encontrar um método, porque há uma base de princípio que acredito que também não deve de haver uma separação absoluta daquilo que é a divisão entre urbanas e rurais. E, portanto, parece-me que este é um modelo equilibrado, com as soluções que apresenta, e terminaria rematando isto. As pessoas querem ver que os problemas são resolvidos, se não são resolvidos logo, então, mas pelo menos que haja um caminho, e para existir esse caminho é preciso haver articulação, abertura, e acho que este modelo de articulação é um grande sinal, uma grande abertura para fazermos de Évora, Conselho de Évora, aquilo que precisa. E quando falo agora em Conselho, só uma nota para a Patrícia: e nem acredito que estou a ouvir falar sobre o Centro de Saúde de Nossa Senhora de Macedo, quase que atribuindo as culpas a este atual Executivo, quando, quer dizer, em termos práticos, está em funções há um mês, não é uma questão de haver uma desistência, não é uma questão de haver uma desistência. Já afirmou que não vai ser uma realidade. Então, mas para isso, então, não vai ser uma realidade, porque infelizmente tivemos um executivo da CDU nos últimos anos que não tratou das coisas, que deixou fugir o prazo. Sim, não. Então, nem conseguiram. Não. Eu sei que antes do final do mandato, uns meses antes, andavam a tentar encontrar até um empreiteiro, e já à pressa e já sabendo à partida que não ia avançar. Há o outro Centro de Saúde da Graça do Ivor, vai avançar. Porquê é que vai avançar? Porquê é que da Graça avança e Nossa Senhora de Macedo não avança? Desculpem lá. Quer dizer, não é porque este Executivo da Câmara agora não quer avançar com o Nossa Senhora de Macedo. Não foi isso que eu disse. Foi todo dizer não? Que já tirou então, a toalha ao chão. Não é questão de tirar a toalha ao chão, mas é importante dizer as verdades. É importante dizer as verdades nos momentos. Contigo. A questão é esta. Eu pergunto isto: porque é que na Graça avança e Nossa Senhora de Macedo avança? Eu nem quero levantar aqui suspeitas infundadas, mas quer dizer, não faz sentido. Não me faz sentido. Agora, deixou-se atrasar este processo. A realidade é esta. É verdade, ele esteve todo o mesmo tempo. E tu sabes disso. Ora, muito bem, passamos então para o segundo tema, hoje trazido por Patrícia Machado. Patrícia, o que é que nos traz hoje?
Tem a ver com mais um anúncio, né, de aumento da idade da reforma, que já se prevê para 2027. Portanto, isto tem a chamada atualização já portanto, na altura de uma imposição da Troika, né, PSD e CDS, mas partilhado pelo PS. É instituir este mecanismo de associar à esperança média de vida a idade legal da reforma. E, portanto, foi anunciado agora para 2027 uma proposta de 66 anos e 11 meses, mais 2 meses do que eles que vai ser aplicado em 26. E considerei que é, no momento em que a gente vive, em pleno século XXI, não é? Portugal já é hoje o 8º país da OCDE com a maior idade da reforma, portanto, em que as pessoas se podem reformar sem penalizações. Estamos a falar sem penalizações. Qualquer pessoa pode pedir para se reformar mais cedo, mas sabemos que, obviamente, já com cerca de 1 milhão de reformados a receber pouco mais 500 euros, sabemos o que significa, e cada um que tenta fazer isso, ao fim de uma carreira contributiva, sabe bem a penalização que leva por cada mês a menos destes 66 anos e 11 meses anunciados agora pelo Governo, portanto, a partir deste mecanismo. Portanto, resolvi trazer isto porque o avanço da ciência e da técnica, os avanços científicos que a humanidade alcançou e conquistou devem ser postos ao serviço da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas. Ora, quem contribui uma vida inteira a partir da sua carreira contributiva, o viver mais não devia significar castigo. Portanto, castigo no sentido, as pessoas vivem mais e acabam por ter que trabalhar mais, porque vivem mais e trabalham mais, não é? E, portanto, produzem mais. Portanto, esta desculpa que se vai sempre inventando, aliás, que está na origem disto, portanto, aliás, lembramos da famosa frase da peste grisalha, não é? Dessa famosa expressão usada por um quadro do PSD, portanto, chamando aos reformados um problema, né? Peste grisalha, que agora temos que lidar com os idosos como se não fosse uma obrigação do Estado, aliás, da Constituição da República Portuguesa, o salvaguardar de facto a qualidade de vida para quem já contribuiu uma vida inteira. E, portanto, têm sido sucessivamente rejeitadas, ainda agora no Orçamento de Estado para 2026 foi rejeitada mais uma proposta, era do PCP, portanto, desta ideia do reforma aos 65 anos sem penalização ao fim de 40 anos de descontos. Porque quem contribuiu ao longo de uma carreira contributiva de 40 anos tem todo o direito em ter a vida que tem pela frente, com as opções que até há quem decida continuar a ter uma atividade frequente, mas devia ter direito a ter opções do que quer fazer da vida com qualidade e com condições. Ora, este avanço científico que se está a provar é que não penaliza e não valoriza quem trabalhou uma vida inteira. E, portanto, depois temos aqui todo este problema, não é? Associa-se isto à questão da longevidade e à segurança social. Ora, o problema das baixas reformas tem a ver com os salários baixos e, portanto, se houver, de facto, uma valorização dos salários, das carreiras contributivas e não uma fuga para os seguros, né, como se está aí, aliás, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e Chega são muito apoiantes desta matéria, portanto, a destruição da segurança social como nós a conhecemos e inventar um sistema novo, portanto, e nós penso que hoje, enquanto democratas, enquanto pessoas que estão preocupadas com o futuro, os reformados deveriam ter esse direito ao fim de 40 anos ou 65 anos. Ora, o que estamos a assistir é que, pronto, o caminho, estamos nos 70 anos e, portanto, é quase trabalhar até morrer e não é necessário. É que a questão é que não é necessário. Há a sustentabilidade necessária, desde que seja defendido naturalmente as políticas e as medidas que para isso são indispensáveis. E, portanto, acho que eu resolvi trazer isto hoje,
num quadro em que os avanços são tantos e na véspera de uma greve geral, naturalmente, convocada pela CGTP, ao qual a UGT também se juntou, porque os direitos da manhã defendem-se hoje também e, portanto, acho que é importante trazer estes temas para a ordem do dia, porque isto toca hoje a muita gente que está à beira da possibilidade da esperança, né, de se reformar ao fim de uma vida de trabalho, mas também aqueles que hoje estão a inserir-se no mercado de trabalho e no trabalho e que também devem ter o direito de aspirar a um futuro digno e com qualidade de vida, que naturalmente que não é trabalhar até morrer. O país, os avanços, a ciência não permitiria à humanidade trabalhar menos e com mais qualidade de vida, naturalmente. Francisco, o aumento da idade da reforma está relacionado com o aumento da esperança média de vida. Deve ser de outra forma? Esta questão é, enfim, no fundo é matemática. O sistema de pensões, para conseguir ter viabilidade, precisa de contributos, portanto precisa de pessoas a contribuir, e tudo tem a ver também com a necessidade que tem de ele próprio pagar pensões. Portanto, de um lado tem as receitas, do outro lado tem as despesas, e isto no fundo é um balanço contabilístico, enfim, matemático, que tem que acontecer. Claro que em termos estratégicos seria positivo que as pessoas não tivessem de trabalhar praticamente até aos 70 anos. Eu penso que todos conseguimos concordar com isso. A questão aqui tem a ver com esta sustentabilidade e de que forma é que nós a conseguimos garantir. E aqui pode haver estratégias diferentes. Por um lado temos o aumento da idade da reforma, isto quer dizer que as pessoas têm que contribuir durante mais tempo e no fundo, à medida que a linha média de esperança média de vida avança, a linha média de reforma também avança. E isto sabemos também não é para todos os setores. Há setores que têm condições especiais e que não se reformam nestes 67 anos e 11 meses, ou 67 anos e 9 meses, como será no próximo ano, e tudo tem a ver com este balanço, não é? Ou então fazemos o quê? Aumentamos a contribuição daqueles que já colaboram com a Segurança Social, portanto já têm essas contribuições. Enfim, tem que haver alguma forma de garantir esta sustentabilidade, porque sabemos perfeitamente que este tipo de sistema parte sempre daquilo que consegue receber, portanto, daquelas que são as suas receitas. E esta gestão, enfim, que aí existem metodologias diferentes, portanto, é normal que a Patrícia tenha a sua visão, que é distinta daquela que veremos a vigorar certamente. O Luís também terá a sua visão, que pode ser também diferente em si, porque isto no fundo tem a ver com esta metodologia para conseguirmos alcançar e aquilo que cada posição política considera menos oneroso para as pessoas. Aquilo que tem sido visto pelo governo que está em funções é que existe uma intenção de diminuir a carga fiscal sobre as pessoas, portanto, sobre os trabalhadores e sobre as famílias. E por isso não faria sentido aumentar a sua colaboração, portanto, a sua contribuição com a Segurança Social para conseguir garantir esta sustentabilidade. A opção que aqui vemos é, no fundo, dizer às pessoas que precisam de trabalhar mais 2 meses para conseguirmos garantir essa sustentabilidade sem aumentar as contribuições. Enfim, uns concordarão, outros não concordarão. A verdade é que alguma coisa tem que se fazer para conseguir garantir esta sustentabilidade, porque o dinheiro não cresce nas árvores e nem somos um país propriamente com grandes, nem com petróleo, nem com minério que faça com que o país possa ter outro nível de financiamento que não a participação direta das pessoas, a participação das empresas naquilo que participam em termos de IRC, derramas e por aí afim. E por isso, no fundo, isto é uma discussão que acaba por, de certa forma, sair um pouco polarizada porque as metodologias são amplamente diferentes. Só que depois há aqui uma realidade que não se consegue fugir. É que enquanto o governo que está em funções propõe uma metodologia realista e execuível,
vemos partidos na oposição que têm, enfim, objetivos completamente irrealistas, que defendem ideias completamente populistas e que não têm qualquer tipo de peso de responsabilidade do que é a gestão pública e a gestão do Orçamento de Estado. E digo isto concretamente a falar sobre estes chavões que são criados e que amanhã vamos ver muitos em tarjas pela rua a falar em aumento de salários sem explicar como é que efetivamente se aumentam salários, como é que a economia portuguesa consegue ser sustentável e aumentar salários, porque é o objetivo de todos, é aumentar salários. Agora, como é que nós o conseguimos fazer e manter a sustentabilidade de todo o sistema? Aí é que partidos como a CDU e como o Bloco de Esquerda não conseguem chegar-se à frente. Por um lado, porque não têm qualquer tipo de responsabilidade em termos governativos, não sabem o que é, portanto, enfim, nunca tiveram. O momento mais próximo que tiveram foi na geringonça a condicionar aquelas que eram as políticas do Estado e nós vimos o resultado, desde os trabalhadores da ciência que teoricamente deixariam de ser precários e agora, passados 10 anos, nós percebemos que continuam exatamente na mesma precariedade, só lhe mudaram o nome. Mas na altura a CDU anunciou com pouco e circunstância as grandes vitórias que tinha conseguido em sede de Orçamento de Estado da sua negociação. Por isso eu acho que é preciso, acima de tudo, ter a sensatez de perceber, enfim, como é que nós efetivamente conseguimos manter esta sustentabilidade económica do país sem ter que recorrer à Troika e sem ter que recorrer a medidas que sabemos que vão ser prejudiciais para todos nós. Portanto, temos que conseguir, garantindo alguma serenidade, que o sistema funciona, que nós colaboramos, mas que o objetivo final será reduzir a carga fiscal sobre os trabalhadores e sobre as famílias. Porque as pessoas precisam ter dinheiro no bolso e as pessoas merecem ter a liberdade para poder escolher onde devem gastar o seu dinheiro. E com isto não digo que devemos acabar com o Serviço Nacional de Saúde ou com a escola pública, que nós sabemos que são setores que precisam de investimento público, que consomem muitos fundos, portanto o orçamento do Estado para o setor da saúde prevê, se não estou em erro, 12 mil milhões de euros, ou penso que até já cresceu um pouco, portanto estamos a falar de muito dinheiro que é necessário e que parte destas contribuições. Portanto, há sempre algum nível de imposto para que nós consigamos ter serviços públicos. Mas a verdade é que há outros setores onde as pessoas devem poder decidir e onde o país deve ser também mais competitivo em termos daquilo que são os países da União Europeia. E por isso é que também agora recentemente o Primeiro-Ministro, num evento político do partido, de um órgão autónomo do PSD, os autarcas sociais-democratas, no congresso que aconteceu no passado sábado, disse que, de forma muito clara, o objetivo não é ficar pelas metas que estão anunciadas, o objetivo é ir mais além. Mas somos realistas, portanto, precisamos efetivamente conseguir esse crescimento com sustentabilidade. Claro que, para quem amanhã vai sair à rua com as bandeiras da CGTP, isto é tudo muito fácil, é só aumentar salários e está tudo resolvido. Como se o dinheiro realmente, se fosse saquear, não sei aonde, enfim, devem ter alguma metodologia que não é conhecida, mas que também não a apresentam. Portanto, assim, de facto, não é muito sensato. Não é muito sensato. Acredito que seria mais interessante que houvesse uma posição dialogante e que, enfim, essas forças que tanto pregam o aumento dos salários pudessem dizer exatamente então qual é que é a sua metodologia para aumentar salários, exatamente onde é que se pode ir buscar e quais são as consequências dessa metodologia. Porque, no fundo, pagamos sempre nós. Ou pagamos pelos impostos ou então pagamos pelo aumento de produtos. Porque taxar certos setores sabemos exatamente onde é que nos vai levar. Aumenta-nos o preço dos produtos que nós consumimos. Portanto, tem exatamente o mesmo resultado. Por isso, acredito que esta solução não será garantidamente aquilo que o Governo mais quer. Portanto, não será um objetivo do Governo aumentar a idade da reforma, mas é aquilo que será necessário dentro daquilo que é a sustentabilidade da segurança social. Luís, como é que se pode sustentar o sistema de pensões sem aumentar a idade da reforma? Eu sugeria que, até porque não tenho aqui todos os dados, e acho que também devemos de procurar informação, eu sugeria que os nossos ouvintes pudessem registar este nome, Ricardo Paes Mamed, é professor no ISCTE, e fossem pesquisar sobre os trabalhos que ele tem feito relativamente à sustentabilidade da segurança social em Portugal.
ele evidencia que o sistema de pensões em Portugal ele é sustentável. E ele é sustentável na medida em que nós estamos a falar do sistema de segurança social atual. Não é? Não podemos misturar depois aqui a Caixa de Previdência, não é? Que era a Caixa de Previdência, e depois a Caixa de Aposentações. Portanto, mas o atual sistema, de facto, nós temos uma carga fiscal grande na segurança social. Mas o sistema, tal como está desenhado atualmente, ele é sustentável nas próximas décadas. À vontade. O problema é que nós procuramos apenas fundamentar a partir daquilo que é uma evidência muito básica, que é há menos jovens hoje do que idosos e, portanto, vamos ter daqui a umas décadas menos cada vez a pirâmide demográfica está invertida, não é? E, portanto, isso é um problema. Só que há tantas outras variáveis, fatores económicos, financeiros e do próprio sistema da segurança social, tal como ele está desenhado, que evidencia que ele é sustentável. Mas eu diria, relativamente à idade da reforma, este é um tema interessante, porque, no fundo, ele está, de uma forma global, institucionalizado. Portanto, este lado, não é? Nós temos um aumento da esperança média de vida. E nessa mesma medida vamos tendo aumento da idade contributiva, não é? E é um pouco binário. O problema disto é que nós estamos não é um problema, é uma evidência. Nós estamos a ter progressos na civilização dos países desenvolvidos. Nós estamos a ter progressos na área da saúde. Nós estamos a ter progressos na área do próprio bem-estar. Aqui já é um pouco diferente, porque em Portugal há evidência que a esperança média de vida está a aumentar, mas não há evidência de que a esperança de vida saudável esteja a aumentar. São coisas diferentes. E aquilo que, na minha opinião, o Estado deve promover é, de facto, que a idade da reforma permita que as pessoas possam desfrutar da última fase da vida delas, com qualidade de vida. Ora, se nós, num cenário em que nas próximas décadas vamos continuar a ter aumento da esperança média de vida, isso significa que, se tomarmos sempre este caminho, é Portugal e outros países, atenção, vamos continuar a ter um empurrão da idade da reforma. E será esse o caminho? Não é? Há estudos que indicam que até 2050 nós poderemos aumentar a esperança média de vida, no melhor dos cenários, 5 anos. Eu não sei se quero continuar a trabalhar até aos 70 anos. Se eu tiver em condições disso, eu estou a particularizar, não é? A partir daqui fazer uma reflexão para o geral. Se eu aos 67 anos tiver em condições de poder continuar a trabalhar, se isso me fizer bem e sentido nessa altura, então eu devo poder continuar a trabalhar. Isso acontece atualmente, em certa medida. Aliás, um dos fatores que nós poderíamos aqui ponderar era se, ao invés de aumentarmos a idade da reforma de uma forma portanto, contributiva generalizada, se nós estivéssemos a trabalhar em setores-chave que são precisos e a dar condições diferentes de pessoas a partir dos 65 anos poderem trabalhar num regime diferente. Eu dou um exemplo. Há pouco tempo quis contratar lá para a junta de freguesia um senhor que está reformado, tem 70 anos e queríamos pagar 100 euros àquele senhor, ou 150, isso é o menos importante, que era para o senhor ir fechar lá o polidesportivo e tomar conta ali do espaço. Não é? Este senhor tem uma reforma relativamente baixa. Não é? Se ele fosse buscar mais 100 euros ali, ia perder a reforma. E, portanto, eu acho que o Estado pode encontrar soluções que preencham lacunas na sociedade, que promovam um envelhecimento ativo, não é?
epá, sem ter estes cenários que são negativos. Há outra situação nesta senda das reformas, que é o seguinte: epá, nós temos pessoas que trabalharam, não é, 40 anos e mais, enfermeiros, por exemplo, que estão absolutamente desgastados. Não é? Pá, faz algum sentido em determinadas profissões continuarmos a protelar a idade da sua reforma. Quer dizer, na minha opinião, não faz sentido. O Japão é dos países do mundo mais envelhecidos. Passemos aqui da senda da Europa. E eles estão, de alguma forma, com sérias dificuldades perante isto, não é? Pá, e eles estão a apostar no quê? Portanto, eles têm 65 anos como limite para a idade contributiva. Há empresas que aos 60 já os querem meter na reforma, mas entretanto as empresas podem ser obrigadas a mantê-los até aos 65, mas depois podem continuar a trabalhar até aos 75 anos. Pronto. Mas o que é que o Japão está a fazer para combater este envelhecimento demográfico? Não é? Sabemos que têm políticas muito restritas de imigração, mas o que é que eles estão a fazer? Estão a apostar fortemente na natalidade, no apoio à família. E porquê é que Portugal não aposta fortemente nisto? Eu percebo, é mais fácil aumentar 2 meses já da reforma do que apostar em políticas de natalidade. Mas precisamos de apostar em políticas de natalidade. Precisamos de apostar na flexibilidade laboral. E neste momento o que é que nós estamos a assistir? É o contrário, não é? É uma visão muito castradora, não é? Temos que aumentar a idade da reforma, temos que, pelo contrário, aumentar mais horas de trabalho, mais bancos de horas, mais contratos a prazo. Portanto, para um governo que quer passar uma imagem até de liberal em determinado aspecto, do ponto de vista de interesse político-comunicacional, nem sequer é isso que faz. Quer dizer, já lá vai o tempo em que até se retiraram feriados, não é? Porque precisávamos de continuar a trabalhar mais. As pessoas precisam de ser mais produtivas. É verdade, nós temos de ser um país mais produtivo. Mas como é que nós podemos aumentar salários? Gerando mais economia. Quer dizer, não é protelar esta idade da reforma. Isto não me faz sentido. Eu acho que precisamos de trabalhar, não é? Esta questão, por exemplo, dos professores, não é? Os professores poderão ter, se assim entenderem, poderão ter benesses muito significativas, se assim entenderem, benesses muito significativas, se continuarem além da idade da reforma, já reformados ou na idade da reforma. Há outras formas de trabalharmos estas questões. E nós estamos a assistir a isto, enfim, no fundo, eu acho que não é uma visão. Há pouco tempo, não é um grande exemplo, mas acho que era o presidente dos Estados Unidos e da China, quando se encontraram, né, lá numa conversa de caminhada, né, que acho que foi o presidente chinês, que disse que já estavam a trabalhar para chegarmos até aos 150 anos. Né? Eu sei que isto é um pouco ficção científica, mas a verdade é esta: os Estados têm a competência e a obrigação de verem a décadas à frente. Não é? De verem a décadas à frente. E acho que este assunto, que é altamente binário, que está globalizado, não é? Como disse, terminando, acho que nós podemos encontrar outras formas de aplicar políticas que, no fundo, que nós precisamos de forçamento da economia. Para quê? Para aumentar salários, mas, sobretudo, Portugal precisa de apostar na natalidade. E eu acho que é também daí que nós precisamos de apostar. Para terminar este tema, vou colocar uma questão que vou colocar aos três. Patrícia, como poderemos ter reformas melhores e menos tarde?
Podemos, olha, aqui também, com toda a clareza, digo, com opções políticas. Tem a ver ao serviço de quem é que o Estado está. E para quê? E, portanto, isto é extraordinário ouvir aqui algumas questões neste programa sobre este tema, porque, volto a referir, parece que os avanços alcançados pela humanidade, e também em Portugal, constituem um problema na visão, por exemplo, que o Francisco aqui trazia, e que tem sido o sustentáculo, o famoso livro branco, não é? Em 2017, portanto, na altura da Troika. Também, antes disso, portanto, na altura da Troika, se foi falando, não é? E em que despoltou este mecanismo. A gente vive mais, portanto, isto é um problema. Já nessa altura dizia que a Segurança Social ia ser destruída, ia colapsar, e o que se tem verificado é que a Segurança Social tem aumentado as suas receitas. Portanto, tem aumentado, ela tem sustentabilidade, há vários estudos que o demonstram. É preciso ser defendida no seu caráter, não é? Universal, intergeracional, portanto solidário entre os vários trabalhadores, e não usando, por exemplo, o dinheiro da Segurança Social como tem sido uma opção. Aliás, foi-o na altura da Covid, e tem, nomeadamente este governo, mas também o PS, tem permitido isso. Por exemplo, a utilização, uso e abuso do layoff com dinheiro da Segurança Social. Portanto, para pagar, muitas das vezes, layoffs fraudulentos, indo buscar dinheiro dos próprios trabalhadores para se pagarem eles próprios. Ou, por exemplo, estas opções políticas de retirar, fala-se aqui dos impostos, ora, é bom que se explique como é que se quer fazer investimento se o Estado tem dinheiro. E, portanto, por um lado, corta-se naquilo que os trabalhadores estão-se a financiar a si próprios, defendendo a Segurança Social. E, por outro lado, retira-se 2 mil milhões de euros com os benefícios fiscais que se deram às grandes empresas, não é? Às grandes empresas. Ou os 32 milhões de euros de lucro por dia, 19 grandes empresas. Estamos a falar das grandes. Muitas delas, nem os dinheiros nem ficam para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, é disso que estamos a falar. E, portanto, há dinheiro. Dinheiro há recursos, há meios, não há a vontade política de beneficiar a maioria, e sim um punhado de muito poucos. Portanto, este é um elemento, diga-se o que disser, a Segurança Social não tem um problema de sustentabilidade. E venham mais pintado, não é? Porque a gente pode encher a boca a dizer isso, mas não existe de facto. E, portanto, ela tem condições de, valorizando e defendendo o seu caráter atual, não é desvirtuando, como se quer fazer, e retirando-lhe capitalização para depois justificar este tipo de medidas que são profundas. Estamos a falar de uma questão de justiça e não de outra coisa. E, por fim, dizer que nós não podemos querer usar este argumento e depois tudo o resto que fazemos também de opções políticas contradizem o próprio argumento. Ou seja, nós estamos na véspera, como dizia, de uma greve geral e daquilo que se está a discutir do pacote laboral. Ainda há 2 semanas falámos aqui disso. Portanto, se o problema que alguns utilizam é a longevidade, lá está, viver mais passa a ser um problema, ter qualidade de vida, a ciência e tecnologia na área da saúde, das condições de vida, parece que é um problema, não é? E não um avanço civilizacional. Mas diz-se isto e, ao mesmo tempo, não se tomam as medidas necessárias de valorização de carreiras, de aumento geral dos salários, que é possível, haja opção política, e o que estamos a ver é não ir para um lado, ir para outro, e ficam muitos milhões à mesma de lucro. Portanto, dividir um bocadinho menos os dividendos. Vimos agora o anúncio dos dividendos entre os acionistas, é uma coisa absolutamente escandalosa, quando a gente tem, lá está, mais de 1 milhão de reformados a levar pouco mais de 500 mil euros para casa. E, portanto, estamos a discutir um pacote laboral que faz os trabalhadores trabalharem mais, ter mais precariedade uma vida inteira, portanto, instabilidade na vida, o patrão decidir o que quer. Estamos a falar dos poderosos, não estamos a falar de qualquer coisa. Ou seja, como é que se pode pensar em ter mais filhos? Lá está, natalidade. Como é que os jovens que querem ter um futuro no seu país não pensam 3 vezes, ou se calhar só uma, e vou mas é emigrar, que aqui não me safo. Aqui não sou valorizada, mesmo as carreiras. Portanto, não estamos a falar só das carreiras mais operacionais, estamos a falar de médicos, de engenheiros, de arquitetos, que não
veem razão para ficar no seu país a serem desvalorizados, a ganharem mal, e portanto vão para o outro lado. Ora, o sacudir, aliás, também nos lembramos do Passos Coelho, né? Mandar os jovens emigrar, né? Lembramos a quantidade de enfermeiros que optou por ir para o Reino Unido e outros nessa altura porque não eram valorizados cá. Depois bateram-lhe palmas na Covid e depois a seguir cancelaram-lhe os contratos que foram feitos na altura. A gente também não precisa de andar a pedir aos reformados, se calhar momentaneamente para responder a problemas imediatos, pode ser uma das soluções que tenhamos não pôr de parte. Mas o que a gente precisa de garantir é que haja mais possibilidade de ter filhos, quem o quiser ter, porque também há quem não queira, e que os nossos jovens não sejam obrigados a partir. Essa é uma visão estratégica de desenvolvimento do país. E não um país assente em baixos salários, as pessoas trabalharem cada vez mais tempo. É o 8º país da OCDE, com a maior idade. Portanto, a gente quer copiar tantos exemplos que a gente quer copiar. O nosso país é tão bem mandado na União Europeia, por aí fora, e estes somos sempre os últimos, ou nem lá chegamos a copiar. Portanto, em termos de exemplos que são evolutivos, que são de progresso e não de retrocesso, que é o que estamos a ver. Porque há quem esteja a beneficiar disto e não é quem trabalhou uma vida inteira. Diz-se aqui bem o exemplo dos enfermeiros, dos professores, portanto, que trabalham uma vida inteira, profissões altamente desgastantes, e quem trabalha numa mina, quem trabalha numa fábrica, numa linha de montagem, no campo, ao fim de muitos destes, estamos a falar de carreiras contributivas já bem mais longas dos 40 anos, foi sim um avanço em determinado momento da nova fase da vida política nacional, por exemplo, aqui das Pedreiras, ao fim de 20 anos ter sido possível haver uma reforma antecipada sem penalizações, aliás, que este governo já anunciou que quer rever e quer pensar sobre o assunto, e, portanto, estamos a falar de profissões altamente penosas, desgastantes, que as pessoas têm direito. Agora, de uma forma generalizada, porquê com 60 anos e 40 anos de descontos não é possível? Até do ponto de vista de estudo da sustentabilidade da Segurança Social. Ou de 65 anos sem penalizações. Portanto, são opções, não é mais que isso, porque, como disse, os 2.000 milhões de euros que o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega aprovaram de benefícios fiscais, eles têm que sair para haver um punhado de muitos ricos, tem que haver muita gente a passar mal e, portanto, isso também é matemática, como o Francisco aqui dizia. Portanto, são opções de matemática que se fazem e, naturalmente, a opção deste governo não é de acabar com este mecanismo que foi instalado e é perpetuá-lo e dando jeito, né? Que as pessoas vivem mais, portanto, têm que ser penalizadas por isso. Francisco, como é que poderemos ter reformas melhores e menos tarde? Agora não estamos a ouvir, Francisco, não te estamos Agora a sim. ouvir. Agora já me estão a ouvir. Agora sim. A economia é um conjunto de várias linhas e por isso temos sempre várias pontas, portanto vários inícios, vários fins e no global, portanto no conjunto de todas as linhas é que nós conseguimos produzir alguma coisa. A questão das reformas é uma matéria, a questão da natalidade é outra, a questão dos salários e da sua tributação é outra e no fundo nós temos que conseguir juntar todas estas partes e garantir que temos melhores condições. E é isso que o Governo está a tentar fazer. É isso que tenta fazer quando propõe ao Parlamento a aprovação do Orçamento de Estado, com as propostas que lá são vigentes, e é curioso ver que a posição, por exemplo, que a Patrícia aqui nos traz, no fundo dizer quem quiser filhos que os faça, porque nós precisamos é disso, depois não é acompanhado com um conjunto de matérias que efetivamente possibilitam às pessoas terem filhos. Porque hoje em dia as pessoas têm uma carga fiscal em cima e depois, por outro lado, tem um conjunto de todo o peso imposto por aquilo que é a sua vida cotidiana, que impossibilita poderem ter filhos e poderem efetivamente contribuir também para esta natalidade. Quando falamos dos incentivos à natalidade, falamos de um conjunto de fatores que não nos podemos esquecer que lá atrás não foram defendidos pelo Partido Comunista, nomeadamente em sede de IRS. Portanto, quando o Governo propõe cortes naquilo que é a contribuição em sede de IRS, nós vemos a posição do PCP. Não concorda com cortes no IRS. Porquê? Porque é continuar a financiar o Estado em alta. A verdade é que esta sustentabilidade, Patrícia, já falaste, as pessoas já ouviram. Desculpa lá, portanto, não é? Agora o problema de ter as pessoas efetivamente precisam de ter sustentabilidade
na sua vida cotidiana para conseguir ter mais filhos e para conseguir pagar todos esses encargos. E sabemos perfeitamente que as pessoas, a classe média neste momento, não sente essa segurança. Portanto, é preciso trabalhar nisso e o Governo tem proposto ao nível precisamente de cortar aquela que é a tributação dos salários, para que as pessoas tenham mais diretamente dinheiro na carteira, para que possam sentir essa segurança, para que possam decidir, porque têm a liberdade de poder decidir. Agora, o Governo olha para a realidade em que o país está e olha para as projeções que aqueles que são os economistas, que não são políticos, são pessoas técnicas que olham para a nossa sustentabilidade, não só da segurança social, mas de todas as áreas, e dizem efetivamente onde é que é necessário aplicar medidas concretas. E é isso que tem acontecido. Portanto, não há nenhum governo, acredito eu, independentemente do seu partido, que possa concordar em ter pessoas a trabalhar durante mais tempo, independentemente das pessoas serem extremamente válidas para muitos dos setores em que estão inseridas. E nós vemos isso, até vemos, por exemplo, na Câmara de Évora, há um conjunto de pessoas, como é normal todos os anos, que se reformam e que tenham uma grande validade em termos de capacidade técnica, que estão naturalmente cansadas, já contribuíram, merecem o seu descanso, mas que não deixam de ter um conhecimento extremamente valioso. Portanto, isso nunca está aqui em causa. A verdade é que precisamos de mudar este modelo de sociedade ao nível daquilo que são as contribuições e aquilo que é a gestão do orçamento do Estado. E isso não se faz garantidamente de um dia para o outro, deveria-se fazer com um compromisso alargado e que também não tem sido fácil. Nós vimos agora a negociação do Orçamento de Estado, o que é que deu? Os dois maiores partidos da oposição, o Partido Socialista e o Chega, juntaram-se novamente para isentar o valor das portagens. E claro que toda a gente que usa as portagens, toda a gente que usa aquelas autoestradas, nomeadamente a A6, e que nos toca muito diretamente, porque é a autoestrada que passa em Évora, claro que agrada quem usa estas portagens. Agora eu pergunto, um idoso que praticamente não sai do seu concelho e que sai de casa para ir comprar o pão, tem que estar a pagar nos impostos aplicados ao pão que compra, tem que estar a pagar indiretamente esta isenção de portagens. Isto faz sentido? Faz sentido na nossa lógica de Estado e faz sentido na nossa lógica, na nossa realidade que nos envolve? Não faria mais sentido então que a proposta fosse em relação à natalidade, gastar estes 23 milhões de euros diretamente em incentivos à natalidade? No entanto, não foi esta a proposta que foi aprovada no Parlamento. Enfim, são efetivamente escolhas políticas que são feitas e vamos ver então qual é que vão ser as próximas que vão surgir. Luís Pardal, é a mesma questão que já coloquei tanto à Patrícia como ao Francisco. Como poderemos ter reformas melhores e menos tarde? Para referir isto, é importante que as pessoas tenham consciência que o nosso sistema de reformas, o sistema da segurança social, portanto, todo o dinheiro que lá está dentro deste grande saco não é financiado pelo Estado. Portanto, nós temos as nossas contribuições para a segurança social e, portanto, todo esse dinheiro vai para um fundo de estabilização da segurança social. E, portanto, não há nas próximas décadas, aliás, pelo contrário, não é pelo contrário, mas eu queria dizer, portanto, nos anos 30, portanto, em 2030, haverá uma ligeira baixa, na ordem dos 0,9% de déficit neste sistema. Mas depois prevê-se, nas previsões económicas, que a partir de 2040 exista uma estabilização. Agora, isto significa o quê? Significa que nós não podemos estar de braços cruzados e, por si só, esperar que todo o sistema seja ele sustentável. É preciso que existam políticas que ajustem esta máquina e que não seja preciso o Estado retirar dinheiro do Orçamento de Estado para meter no sistema de segurança social. O que é que acontece? Nós, muito provavelmente, vamos ter, daqui a umas décadas, daqui a 2, 3 décadas, 4 décadas, uma coisa muito interessante, que é péssima,
que hoje em dia nós temos exemplos dos nossos avós de que ou não descontaram, ou descontaram muito pouco, ou foram enganados porque lhes disseram que estavam a descontar e não estavam a descontar, e hoje em dia têm reformas de 300 euros, não é? E até menos, alguns. E depois, eu tenho uma reforma de 300 euros. Porquê? Porque no devido tempo não houve os descontos corretos, ou foram o que foram. E isto é muito fácil, do ponto de vista político, nós dizermos que isto tem de mudar, não é? Claro, todos concordamos que tem de mudar, mas tem de haver uma discussão muito alargada sobre isto. Mas queria dizer e alertar para os hoje. Nós hoje temos trabalhos precários, os recibos verdes, que descontam o mínimo dos mínimos. Não é? Porquê? Porque as pessoas de facto querem este maior rendimento disponível. Aquele que tem pouco, querem-no ter disponível. Mas descontam dos mínimos dos mínimos. E aquilo que vai acontecer a muitas destas pessoas, infelizmente, é daqui a algumas décadas vão receber o mínimo dos mínimos da Segurança Social, de reforma. E portanto são estas mudanças estruturais que precisamos de fazer hoje para que nas próximas décadas os nossos idosos possam viver depois melhor. Nós sabemos que isto vai acontecer. E, portanto, é preciso haver, de facto, estas mudanças estruturais no âmbito da carreira contributiva, porque é perigoso nós isoladamente dizermos que precisamos de mais dinheiro disponível. Porque isto tem que ser complementado. Senão isto não vai correr bem. E eu diria o seguinte: nós precisamos de aproveitar um crescimento da economia em Portugal, consolidá-lo, de facto conseguirmos ter mais capacidade para ter trabalhos melhor pagos, reduzir esta precariedade, apostar na natalidade. Portugal precisa mesmo de apostar na natalidade. A questão da imigração é o que é. Não é? Quer dizer, nós não aceitamos claro, eu não quero pessoas criminosas no meu país, nem portugueses nem outros quaisquer, não quero criminosos. Aliás, se são criminosos têm que pagar as penas que têm que pagar. Agora, nós precisamos de gente para contribuir para este país, senão de facto isto é mesmo economicamente insustentável. E portanto, precisamos de lidar com esta questão da imigração. Agora está absolutamente preto e branco, não é? Portanto, é 8 ou 80, não é? Ou não queremos imigrantes ou queremos imigrantes. Mas há aqui uma discussão muito, muito séria e que vivemos tempos muito intempestivos e que não dá para ter uma discussão séria sobre este assunto, porque nós precisamos de melhorar a nossa economia. Para melhorarmos a nossa economia, nós precisamos de pessoas que trabalhem em vários setores. Nós precisamos de captar imigrantes para trabalhar nas áreas das tecnologias e trabalhos profissionais altamente qualificados, mas precisamos de pessoas para fazerem trabalhos duros. Não é? Precisamos de pessoas para fazer trabalhos duros, que não há pessoas para fazer trabalhos duros. Depois temos uma economia a desfinhar. E, portanto, nós temos que analisar tudo isto e temos que perspectivar nas próximas décadas se queremos ter um país. Depois não é só a segurança social. Se queremos ter um país sustentável, não é só na segurança social, é em tudo o resto. Precisamos de crescer. Não é? E, portanto, o que eu diria sobre este assunto para terminar é: não partilho da visão de que a solução é continuar a aumentar a idade da reforma. Acredito mesmo que precisamos de investir na natalidade e investir na base do país para sermos sustentáveis a longo prazo. E acho que há outras prioridades de alterações de políticas laborais que não são estas. Portanto, no fundo, nós precisamos de facto de qualificar, de melhorar, de flexibilizar, de aumentar as contribuições e os salários. Portanto, no fundo é isto, senão isto será insustentável. Ana, só uma coisinha muito telegráfica, que é o que disponibiliza mais dinheiro ao fim do mês não é retirando capacidade de investimento no Estado em benefício de todos, é aumentar os salários. Essa é que é a disponibilidade ao fim do mês. Ora, muito bem, vamos então para terminar o nosso programa ao sim, não ou talvez. Patrícia.
Olha, eu não posso deixar de dar aqui 2 sims. Um sim, há várias associações e coletividades que comemoraram os seus aniversários esta última semana, portanto, a Joaquim António da Guiar, Juventude, Sport Lisboa e Évora, portanto, e outras, portanto, que não queria deixar de passar este programa sem também saudar todos essas associações, dirigentes associativos, mas também um grande sim a todos aqueles que já a partir de hoje vão afirmar, em alguns casos com grande coragem, determinação, que este pacote laboral não pode passar e, portanto, que é uma autêntica declaração de guerra e, portanto, deixava aqui também um apelo a todos os trabalhadores dos vários setores que se mobilizem e que passem também uma mensagem que não é isto que querem para o seu futuro. Francisco. Ora, eu hoje trago um não ao corte de 60 milhões de euros que a CCDR fez àquilo que estava previsto para a modernização da linha de Casa Branca a Beja. Portanto, estamos a falar na modernização da linha ferroviária, que é fundamental para que exista maior fluidez no interior do país, concretamente no nosso Alentejo, e que a CCDR decidiu cortar à revelia de tudo o que estava previsto e compromete esta modernização. Luís. Bem, isto de facto, nos últimos dias está a acontecer muita coisa. Associo-me também às felicitações aos clubes, às coletividades, quer do aniversário, quer nas suas dinâmicas, que temos assistido bastante. E acho que é uma nota interessante. Évora vai acolher uma Conferência Internacional da Juventude para a Paz em 2026 e este é mais um motivo para afirmarmos Évora como uma cidade cimeira, quer na promoção da paz, quer no panorama, o posicionamento e o panorama internacional, e que esperemos que estas iniciativas, mais do que um sucesso individual de dia ou de dias, seja um caminho para afirmarmos Évora como uma grande capital europeu ao sul. Muito bem, e chegamos assim ao final do nosso programa, se não ou talvez tenha um resto de boa tarde.